Caros alunos, vamos começar falando hoje de números complexos. Bom, então, para introduzir, né, esse conceito, né, do que é um número complexo, começaremos pensando no seguinte problema, né? Resolva, né, a equação do segundo grau. A equação x² mais 2x mais 5 igual a 0. Bom, então, a equação do segundo grau já é algo conhecido, né, de vocês, né, desde, eu acho que o 8º ou 9º ano, né, enfim, é algo já conhecido, né, de todos vocês, né, e aprenderam que se delta for igual a 0, a equação tem duas raízes, né, tem duas raízes reais iguais. Se delta for maior do que 0, a equação ela tem duas raízes reais diferentes. E se delta for menor do que 0, né, aprendeu-se até hoje, né, que não existe raiz real, né? Ou seja, essa equação não teria uma raiz ou raízes, né, reais, né? Bom, mas vamos tentar resolver essa equação, né, aqui, e ver como é que fica, né, a sua solução, enfim. A gente sabe que o coeficiente A é esse, né? Sabemos que esse é o coeficiente B e esse é o coeficiente C, né? Bom, então, tendo esses coeficientes, né, A igual a 1, B igual a 2 e C igual a 5, fica fácil obter o delta, né? Delta, a gente sabe que é B² menos 4AC, então, portanto, delta vai ser 2² menos 4 vezes 1 vezes o 5, né? Então, é fácil perceber que delta vai ser 4 menos 20, ou seja, menos 16, que é um valor negativo, né? Ou seja, recai nessa situação aqui, né? Ou seja, delta negativo indica que essa equação não tem raiz real, né? Mas se a gente continuasse o desenvolvimento, né, usando a forma de Bhaskara, né, que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, né, a gente vai encontrar o quê? Né? Menos 2, que é o b, mais ou menos raiz de menos 16 sobre 2 vezes 1. Simplificando essas coisas, a gente vai ficar com menos 2, mais ou menos. Olha, o menos 16, a gente pode pensar da seguinte forma: menos 16, a gente pode pensar como sendo 16. A gente pode pensar como sendo 16 vezes menos 1. E aí, quando a gente pensa nessa raiz, é pensar na raiz desse produto, né? E a raiz de um produto, a gente sabe que é raiz de 16 vezes raiz de menos 1, né? E a raiz de 16 é conhecida, é 4, e a gente ficaria da seguinte forma, né? 4 vezes raiz de menos 1, dividido por 2. De sorte que x vai ser igual a 2 por 2, aqui vai dar 1, 4 por 2 dá 2, raiz de menos 1. Bom, se a gente admitir, né, que esse número aqui pertence a um certo
tipo de conjunto que não é os reais, a gente poderia supor, né, que o x' é 1 mais 2 raiz de menos 1, ou perdão, menos 1 aqui, e o x, duas linhas, né, seria 1 menos 2 raiz de menos 1. Né? Então, a gente sabe que essa equação, né, como delta deu negativo, não tem raiz real. Continuando o processo, na forma de Bhaskara, a gente chega que x' é isso e que x duas linhas é isso. Por que a gente sabe que esses números não são reais? Né? A gente sabe que esses números aqui não são reais, né, que isso não pertence aos reais, por quê? Porque em reais não existe raiz quadrada de número negativo. Né? Consequentemente, esse número aqui não seria real, mesmo motivo, esse número também não é real. Bom, mas tudo bem, se esse número não é real, o que ele seria então? Né? E aí é onde renasce ou nasce, né, um novo conjunto numérico, né, chamado de conjunto dos números complexos. Tá? Evidentemente que não nasceu a partir da resolução dessa equação, né? Aqui é só uma exemplificação, né, para vocês entenderem o conceito. Os matemáticos, né, viram que as equações do segundo grau, cujo delta é negativo, não tinha raiz real, né? E então procuraram ou buscaram respostas, né, para esse problema. Né? Ou seja, já era imaginado na época que poderia existir, né, um conjunto maior, né, que não necessariamente teria que ser chamado de números complexos, a qual passaria a ter significado ou solução a esse tipo de equação. Né? E esse conjunto é exatamente o que a gente chama hoje de conjunto dos números complexos. Só para ficar um pouco mais claro essa ideia, né, de números complexos, né? No caso, olhando para esta solução, o que os matemáticos perceberam? Né? Que sempre ia aparecer uma raiz de um número negativo. Né? Raiz de um número negativo aqui. Vamos chamar aqui de um n, onde n para a gente aqui é um número negativo. Só que a gente pode colocar sempre raiz de n vezes raiz de menos 1. A gente sempre pode expressar dessa forma. Ou seja, todos os números iam conter esse termozinho aqui. Os matemáticos chamaram isso de I, chamaram isso aqui de unidade imaginária, e perceberam que toda raiz de número negativo poderia se transformar em raiz de n vezes esse I. Né? Aí, pensando assim, como ficaria essa resposta? Né? X', no caso, seria 1 mais 2 vezes I, né? E x, duas linhas, seria 1 menos 2 vezes I. Então, essa seria a solução, né? E, do caso aqui em questão, esse 1, ele passou a ser chamado de parte real, esse 2 passou a ser chamado de parte imaginária, e o I, né, ele passou a ser chamado de unidade imaginária. Tá? Então é isso. De sorte que, dado agora o número da forma z igual a mais bi, né, esse número aqui, dessa forma, né, nesse formato, né, passou a ser chamado de número complexo, né, onde A e B pertencem aos reais, tá? Onde A e B pertencem aos reais. Então, todo número complexo, né, ele passa a ter esse formato, né? Ou seja, ele é uma soma de duas parcelas, né? A parcela aqui do A e a parcela do BI, né? Onde, né, conforme que já foi dito, né, esse A é a parte real, né? A é a parte real, que vai ser denotada por RE de Z, tá? E o B é a parte imaginária, que será denotada por IM de Z, tá? Então, todo número complexo terá, né, esse formato, tá
certo? Onde o A, né, esse termo aqui, vamos pensar no termo que não tem o I, tá? É chamado de parte real, e o termo que acompanha o I é chamado de parte imaginária, né? E o I, né, o I especificamente, é chamado de unidade imaginária. Olha aqui, né? Unidade imaginária, ok? Bom, então vamos ver como é que fica outros casos semelhantes, tá? Bom, continuando, né, esse raciocínio, né? Continuando esse raciocínio, vamos ver como fica esses exemplos, tá? Exemplos. Quando a gente pensa aqui, né, em Z igual a, digamos, 2 mais 7i, né? Então aqui fica bem claro quem seria a parte real, né? E quem é a parte imaginária. Então, a parte real de Z, nesse caso, seria o número 2, e a parte imaginária seria o 7. Tá? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Né? Se Z for igual a, por exemplo, menos 2i, fica bem claro que a parte real de Z é 0 e a parte imaginária de Z é menos 2. Nunca esqueça que a parte imaginária acompanha o I. Como o menos 2 acompanha o I, isso é a parte imaginária. E como não tem outro termo, então é porque a parte real é 0, tá certo? E agora tem um caso interessante a ser analisado, que é esse. Ó. Vamos pensar aqui, por exemplo, Z igual a 5. Quando a gente pensa em Z igual a 5, veja que não aparece o I, né? Eu posso escrever dessa forma, ou eu poderia enxergar isso aí da seguinte forma, né? Z igual a 5 mais 0 vezes I. E aí fica bem claro, ao escrever nesse formato, que a parte real de Z é 5 e a parte imaginária de Z é 0, né? Mas para você fazer essa identificação, não necessariamente precisa reescrever dessa forma. Tá? Basta olhar para cá e perceber que o termo que tem o i está ausente. Se está ausente é porque a parte imaginária é 0, tá certo? E aqui a parte real é 5. Vamos escrever aqui um quarto exemplo. Né? Se eu tivesse z igual a 0, ora, se eu tivesse z igual a 0, pelo que acabou de ser explicado, né? A parte real de z é 0 e a parte imaginária de z também é 0. Tá? Que é bem fácil de ser visto. Bom, com esses exemplos, fica bem claro aqui a gente fazer dois adendos aqui, tá? Primeiro, o que acontece, né, se a parte real de Z for sempre 0, né? Aliás, eu vou só para a parte imaginária, ó. Vamos apagar isso aqui. O que acontece se a parte imaginária de Z for sempre 0? Olha, vamos ver através dos exemplos os casos em que a parte imaginária de Z foi 0. Aqui a parte imaginária é 7, não foi 0. Aqui a parte imaginária foi menos 2, não foi 0. Mas já aqui a parte imaginária foi 0 e já aqui a parte imaginária foi 0. Vamos observar o que aconteceu com o número complexo. Z igual a 5. Olha, 5 é um número real. Em particular, ela é um número natural, ela é um inteiro, ela é um racional e também é um número real, 5. E o que aconteceu no caso aqui, nesse último caso, em que a imaginária também foi 0. Z igual a 0, 0 também, da mesma forma do 5, é inteiro, é natural, é racional e, em particular, né? Então, como Z aqui é real, nesses dois últimos casos, né? E coincidentemente nesses dois últimos casos, a parte imaginária de Z foi 0. Então aqui a gente pode afirmar o seguinte, né? Que se a parte imaginária de Z é 0, então implica dizer que Z é um número real. Tá? Então toda vez que a parte imaginária for
zero, a gente diz que Z é um número real. Basta se observar o seguinte: se a parte imaginária é zero, não vai ter a unidade I. Consequentemente, ele vai ser um número real. Agora, o que acontece, né? Se a parte real de Z for zero, né? E a parte imaginária de Z for diferente de zero. Tá? Inclusive, nem coloquei um caso desse aqui, ó. É exatamente esse caso, ó. A real é zero, aqui, e a imaginária deu -2, que por sua vez é diferente de zero. Aí, nesse caso em especial, o que eu posso afirmar desse número complexo? Eu posso afirmar desse número complexo, né, primeiro que ele não é real, né, porque ele tem a unidade imaginária. Então, ele é um número imaginário, né? Mas, pelo fato de ele não ter a parte real, já que ela é zero, a gente chama um número que atende esse requisito de Z é um número imaginário puro, tá? Então, toda vez que isso aqui acontecer, né, quer dizer, só o termo I, que é o caso em que ocorre em que a parte real é zero e a parte imaginária é diferente de zero, toda vez que tiver só esse termo, né, a gente afirma que esse número é um número imaginário puro, tá, gente? Pronto, então, seguindo aí agora mais à frente com esses conceitos, né? Agora, só uma revisão básica, né? É o seguinte: você imagine aqui o seguinte: a gente tá acostumado lá com os números naturais, né? 0, 1, 2, né? E por aí vai, né? E aí a gente estudou nas séries iniciais, no ensino fundamental, os números inteiros, né? Que em particular nada mais é do que os naturais, né? Acrescido dos negativos, né? -2, né? E por aí vai, né? E aí a gente depois veio a estudar, acho que na série seguinte, né, um outro conjunto, que é os números racionais, né, que é todo número que pode ser escrito na forma de fração, todo mundo da forma AB, né, em que A pertence aos inteiros, né, e B também pertence aos inteiros, porém B não pode ser zero, né. Resumindo, se a gente observar aqui, vamos pegar aqui A sendo 5, né, por exemplo, e vamos pegar o B sendo 1. Veja que A sendo 5, B sendo 1, atende esse requisito, então esse número aqui é racional, mas esse número aqui também, ó, conforme visto, ele é inteiro e é natural, né? Ou seja, a ideia aqui é mostrar o quê? É mostrar que se eu conheço esse conjunto aqui, N, é só adicionar aqui os negativos e aqui eu passo a ter um novo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Aí dos inteiros, né, eu acrescento os números não inteiros, né, porém que tem uma certa propriedade, e aqui eu chamo eles de números racionais. Né? Ou seja, nem todo número não inteiro vai estar aqui dentro, tá? Mas está aqui todos os inteiros que atendem certas propriedades que eu não vou comentar no momento aqui agora. Mas o fato é que todos os inteiros também são racionais, tipo esse, ou tipo esse aqui também, ó, 10 por 2, né, que dá 5, ou seja, que é o B, que é o A, né? E aí vai ter um outro conjunto, né, que é os números irracionais, que nada mais é do que todos os números que não podem ser escritos na forma de fração. Tá? Todos os números que não podem ser escritos na forma de fração. Vou deixar aqui em interrogação, mas entenda que números irracionais é todo número que não pode ser escrito na forma de fração. E aí vem um novo conjunto, que é os números reais, que é pegar a união de Q com I. E aí, quando você une tudo isso, dá os números reais. Então, vai estar aqui fora, ó, vamos supor que tivesse aqui, ó, todos os números que não podem ser escritos na forma de fração. Aí você vai, junta essa galera todinha aí, e isso aqui é o que a gente chama de conjunto dos números reais, certo?
E aí a gente acabou de estudar, né, um novo conjunto, né, em que a gente está chamando de números complexos, e vai ser indicado pela letra C, né? E esse novo conjunto dos números complexos, né, ele vai abordar todos os elementos de R, né, mais alguns outros, né? Resumindo, a gente observou que todo número complexo é todo mundo da forma A mais BI, né? Tal que A e B. Vamos colocar aqui A é real, né? E B pertence, né, aos reais diferente de zero. Aliás, tal que B pertence aos reais mesmo, né? A e B são reais, né? A e B são reais. Podia ter escrito só que A e B reais. De sorte que A e B são reais. Mas no caso em específico, se o B for zero, todo número aqui vai ser real. O que leva a crer que todo real também é complexo. Mas vai existir alguns complexos que não são reais, né? Que é o caso em que o B é diferente de zero. Tá? Ou seja, vai existir aqui fora alguns carinhas aqui, né, que não são reais. Aí quando você junta tudo isso, né, você juntou tudo isso aí, e você formou o que a gente chama hoje de conjunto de números complexos, né? Então não esquecer desse detalhe, tá, gente? Então é isso, tá? Então aqui a gente encerra essa aula.